Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Quero usar esse vídeo aqui para falar de alguns assuntos envolvendo o Atlético. Bem, o primeiro, o jogo de ontem contra o São José, derrota por 1-0, mas classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Isto porque o Atlético já havia vencido o confronto da ida por 2-0. O jogo, e o torcedor rubro-negro que acompanhou, todos que acompanharam, viram um jogo muito fraco, como espetáculo de futebol. Foi um jogo sofrível, pouquíssimas oportunidades durante o jogo. O Atlético finalizou em raríssimos momentos, uma finalização para fora do zagueiro Éder foi o momento de mais perigo do Atlético. O Atlético também controlou o São José, que chegou com perigo apenas em 2 oportunidades, o gol e uma finalização do jogador Maradona à esquerda do goleiro Jean, ainda no primeiro tempo. E no mais era bola para cima, disputas aéreas, muitas faltas, aquele jogo sempre de tentativa de cruzamentos, lançamentos na área, mesmo alguns desses lançamentos partindo praticamente do meio campo. Então o jogo foi muito ruim. O gramado sintético recebeu muitas críticas de todos os atleticanos, e acho que críticas merecidas. A CBF precisa ter uma padronização para esses gramados sintéticos, não pode aceitar no Campeonato Brasileiro um gramado sintético de qualquer tipo. O gramado tem que simular, ser o mais próximo possível de um gramado natural. Por que de um gramado natural? Porque o futebol, ele cresceu num gramado natural. Ele se desenvolveu no país, quando ele sai dos campos de terra, são para gramados. Primeiro gramas mais comuns, como a Cuiabana, depois você tem a Esmeralda, a Celebration, e outras aí que vem ganhando espaço. Mas o gramado sintético ele tem que ter uma proximidade com isso, porque senão se transforma em outro jogo, fica parecendo tênis, Tênis ali, você tem a grama e você vai jogando saibro, Então, não é... Esses pisos diferentes, eu acho que não agregam ao futebol, como o gramado sintético do estádio Paço da Areia, agora o Francisco Noveleto, não agrega ao futebol. Eu já acompanhei uns 3 ou 4 jogos naquele campo, me lembro de um São José Internacional, São José e Chapecoense, ontem São José e Atlético, e todos jogos muito ruins tecnicamente. Então, com certeza, existe uma parcela de colaboração do gramado para que o jogo tenha sido tão ruim. Mas existe também um desempenho ruim das equipes, Não é 100% culpa do gramado. Ficou até difícil você fazer uma avaliação do Atlético, tática do jogo, de ideias de jogo, porque não tinha bola no chão, não tinha tentativa de construção de jogada com tabelas, com triangulações, basicamente era ficar chutando bola para frente, levantando bola, jogadores tentando dominar a bola, brigando com a bola dentro de campo. Então é até difícil. O Atlético manteve a sua estrutura de marcação, 4-1-4-1, tentou manter a sua estrutura ofensiva no 4-2-3-1, migrando para um 4-3-3 quando se aproximava da área, mas isso de forma muito distante do ideal. Os jogadores também, destaque mais para os zagueiros, que não perderam disputas de cabeça. O Atlético toma o gol de cabeça, mas é uma jogada que fecha pelo segundo pau, onde não era nem responsabilidade de um dos 2 zagueiros. Mas, feita essa introdução sobre o jogo, na competição mata-mata, que é o caso da Copa do Brasil, o que é verdadeiramente relevante é você estar vivo. E o Atlético está vivo, passou por mais uma etapa e está vivo dentro da competição. O Atlético está entre aquelas 10 equipes que iniciaram o torneio desde o início, que ainda não foram
eliminadas, e isso vale muito. O Atlético vai agora para essa última fase, né, antes da entrada daquelas equipes da Libertadores, da Copa Verde, da Copa do Nordeste e da Série B do Campeonato Brasileiro, que aí já será as oitavas de final. O Atlético ganha mais um prêmio em dinheiro, 2 milhões de reais, e principalmente se mantém vivo dentro da competição, sonhando com algo maior. E no mata-mata, ressalto mais uma vez, é isso que vale. Porque o mata-mata é um campeonato de resta um. Você vai se eliminando, 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 até ficar somente um, que será a equipe campeã. Essa é a lógica. Então o Atlético, dentro dessa lógica, ele está vivo dentro da competição. Um outro tema que eu gostaria de discorrer sobre ele é o Wagner Mancini. Após o jogo de ontem, ele falou que existe uma cobrança exagerada, né, por parte uma pressão exagerada por parte da mídia sobre uma possível saída dele, e ele mesmo não quis avaliar o próprio trabalho. O trabalho precisa ser avaliado pela diretoria e talvez pela própria imprensa. Eu concordo quando ele cita essa pressão exagerada. Acho que não é o momento para isso. E eu cito a razão. Ontem o Wagner fez o quinto jogo dele, né, no comando do Atlético. Estreou contra o Flamengo, enfrentou o Sport Internacional, Goiás e agora o São José. É um extrato muito pequeno para você avaliar o trabalho de um profissional. Não é assim que o Atlético vai construir uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Não é com essa instabilidade sobre quem está no comando. Porque essa oscilação para um time com o padrão de elenco do Atlético dentro da Série A, ela é absolutamente natural. Essas equipes, todas elas passarão por isso. O Atlético pode construir algo melhor durante a competição? Talvez sim. Mas o Atlético joga a Série A do Campeonato Brasileiro para se manter. Este é o objetivo. E quem joga para se manter vai pontuando, é assim mesmo, é uma vitória aqui, empata, perde, ganha outra. Não é? O Atlético não tem um time para brigar na ponta da competição, né? Falta elenco, falta qualidade no elenco. Assim como faltam pelo menos outros 10, 12 times. Existem até alguns times que começaram bem a competição e que eu nem acredito que vão sustentar este bom início. Cito, por exemplo, os 3 cariocas. Pode ser que um ou outro consiga, mas Vasco, Fluminense, Botafogo não são times para ocupar as posições que ocupam neste momento. Isso é fruto de um campeonato de início ainda, de tabelas, onde alguns times já jogaram mais, outros jogaram menos. Quem jogou mais fez 5 partidas até agora. Então o campeonato, agora que está chegando aí, vai caminhar agora para 20%, né, de rodadas realizadas. Então é muito precipitada essa classificação. Mas o Atlético precisa ter paciência com isso, porque senão você coloca a comissão ou resolve por uma precipitação, ao meu ver, demitir essa comissão, aí você traz outra, e você vai dar sempre essa sensação de uma insegurança completa. O que precisa existir sobre o trabalho é cobrança e não insegurança. A cobrança ela precisa ser corriqueira, diária, se possível. Mas a insegurança, essa não agrega nada ao trabalho. O Atlético já demitiu um treinador neste ano com poucos jogos. Se você parte isso para um outro treinador nessa mesma situação, daqui a pouco você começa a afastar os profissionais mais gabaritados. Você começa a ter aberto apenas aventureiros. Treinadores que estão completamente fora do mercado, ou treinadores sem experiência de Série A, de grandes competições no país. Então, penso que o Atlético precisa dar tempo ao Wagner, cobrar, porque isso faz parte do futebol, mas não gerar esse clima de
é a última chance, é o último jogo, se perder cai. Não é por aí, sabe? O Atlético precisa romper com essa tradição que ele tem. Não é uma tradição apenas do Atlético. Talvez no Atlético ela seja um pouco mais explícita do que na maioria de outros clubes. Mas o momento para a comissão do Atlético é de foco. Não tem que ficar pensando se vai ser demitido ou não. Tem que focar para nos jogos. Por exemplo, um desafio para o Wagner. O Atlético precisa conseguir jogar contra equipes que estão postadas esperando ele. Precisa melhorar. Por quê? Porque sempre que o Atlético teve esse tipo de equipe pela frente, neste Campeonato Brasileiro ele sofreu. Então é você conseguir uma equipe com duas linhas, por exemplo, blocos baixos, próximo da área. Como é que o Atlético vai quebrar isso? Por quê? Porque o Atlético consegue jogar bem quando ele tem espaço. As equipes atacam ele, aquele jogo de ataque lá, ataque cá, o Atlético costuma normalmente se sair bem. Tem um ataque de boa mobilidade, jogadores que conseguem jogar pelos lados, infiltrar. O Jorginho cai muito pelo lado esquerdo ali, colabora, funciona. Mas e quando o adversário se posta, seja no 4-4-2, no 4-1-4-1 e fica esperando o Atlético? O Wagner precisa criar alternativas para isso. Estes que devem ser os desafios do Wagner. E não esse desafio de fazer de cada partida vida ou morte. Isso não vai agregar ao trabalho do Atlético. Beleza, gente? E você, né? Como viu o jogo de ontem? Como enxerga essa situação do Wagner Mancini? Deixe a sua opinião. Vamos juntos debatendo as coisas do futebol goiano aqui pelo canal. Um excelente final de semana a todos. E eu vou voltando, né, com vídeos. Temos rodada neste final de semana, jogo do Atlético contra o Ceará, jogo do Vila Nova contra o Remo e outros assuntos que porventura apareçam. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.